Olá, queridos. Que bom a gente novamente compartilhar as Escrituras e aprender delas ensinos que venha nos edificar, nos abençoar grandemente. Hoje eu quero tratar do tema bom ânimo em meio às aflições. O texto que eu quero compartilhar se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 a 18. A palavra de Deus, então, nos diz: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Bom ânimo em meio às aflições. Sabemos que passamos por muitas aflições e é necessariamente disso que o apóstolo Paulo está tratando nessa parte desta carta tão importante. É fato que a vida é instável. A vida aqui nesta terra é como se estivéssemos numa areia movediça. Nós enfrentamos muitos dramas, problemas, adversidades, aflições. E Deus, então, à luz desse texto, Ele quer voltar os nossos olhares para os céus, não para as circunstâncias. Se olharmos para as circunstâncias de hoje, nós vamos nos angustiar. Mas Deus não quer que olhemos para as ondas à semelhança de Pedro. Pedro nos representa quando ele estava indo ali, andando sobre as águas, e olhou para os lados, olhou para a força do vento, das ondas, e começou a afundar. Pedro nos representa. Muitas vezes nós nos afundamos diante dos nossos problemas, das nossas adversidades, mas uma vez que olhemos firmemente o autor e consumador da fé, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos mantemos firmes, inabaláveis na presença do Senhor. E é necessariamente isso que Deus quer fazer através deste texto. Quer que os nossos olhares estejam voltados para Ele, os nossos olhares estejam fitos nele, porque Ele é a nossa esperança. Ele é o arrimo da nossa sorte. Deus é a nossa força. E não só isso, mas nos alegrarmos nele, como bem diz lá no livro de Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, as aflições, elas são amenizadas. Os dramas são amenizados. Os problemas, as preocupações, então, são amenizadas diante de um olhar fito no Senhor, a nossa esperança. O Deus que pode todas as coisas. A Bíblia é um livro prático. Toda a Bíblia tem uma proposta de ser um livro prático. Deus nos ensinando no dia a dia uma conduta de fé, uma conduta no dia a dia, uma vivência do dia a dia, então, que seja de fé, de esperança, de convicções bem firmadas. Ou seja, é um livro que fala para nós, hoje, no nosso tempo, na nossa caminhada. E Deus vai nos animando, Deus vai nos fortalecendo. As aflições que nós passamos, os dramas, os problemas, as dificuldades, enfim, são fruto do pecado geral, das consequências do pecado dos nossos primeiros pais. Eles pecaram
E a sentença de Deus, então, era que se eles comessem do fruto, pecando contra o Senhor, desobedecendo ao Senhor, eles morreriam. E a morte, então, é o fim último do resultado do pecado. Então, nós sofremos por causa do pecado geral. E nós estamos num mundo perigoso, num mundo cheio de tentações, cheio de perigos, cheio de seduções. Tentações e seduções, então, que nos apresentam riscos, perigos de fato eminentes, grandes, mas há uma esperança no Senhor. Deus em Cristo, né, nos livrou do poder do pecado. Deus em Cristo, então, nos livrou do poder da morte. E nele nós temos esperança. Nele nós temos vitória, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 18, ele vai dizer: porque para mim tenho por certo, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que é essa glória a ser revelada em nós? É de Cristo que ele está falando. Porque Cristo venceu todo o poder da morte, todo o poder do pecado e nos conferiu graça. Se por um lado nós sofremos dramas e aflições, perturbações por causa do pecado, por outro, como filhos de Deus, salvos, regenerados, transformados, no aqui e agora, nós podemos experimentar a graça do Espírito Santo, a graça da unção dele sobre as nossas vidas, a orientação da palavra do Senhor, a ceia, o batismo, enfim, esses meios de graça, a oração. Já podemos então ter o coração curado, restaurado no aqui e no agora. As circunstâncias atuais, muitas vezes, mostram desfavoráveis diante de nós. Às vezes, então, como cristãos, para dar manutenção à nossa fé, se torna um grande desafio. Há desafios para nós. E estamos passando diante de um grande desafio, e às vezes administrar esse tempo de isolamento não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Mas Paulo afirma: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ou seja, o que sofremos aqui não pode ser representado em nada diante da graça que nos aguarda em Cristo. E alguns diante dessas situações desfavoráveis, se escandalizam, reclamam de Deus, reclamam das pessoas, reclamam, enfim, murmuram. Mas outros, diante das adversidades, diante das lutas, o crente fiel, ele procura enxergar qual o propósito de Deus. Qual o propósito de Deus com o coronavírus? Ele tem um propósito. E cabe a nós, filhos de Deus, perceber o propósito dele para a nossa vida, para a minha vida particular. Cabe a nós, então, fazer um autoexame. Cabe a nós, então, ler o ambiente, perceber o que Deus está querendo falar. E então termos oportunidades de, na diversidade, crescer. É o nosso tema geral, bom ânimo em meio às aflições. Porque Deus está fazendo alguma coisa nesse tempo de aflição. Deus está realizando. Deus não está distante, apático. Não, Ele está perto, Ele está próximo. Ele está vendo a nossa reação, Ele está vendo as nossas atitudes.
E então jamais podemos fazer parte do grupo que, ao invés de crescer, diminui. Ao invés de ter uma fé robustecida, ela enfraquece. Ao invés de animar com a igreja, muitos desanimam com a igreja. Não, esse é o tempo que Deus está provando a nossa fé, para ver se realmente somos cristãos verdadeiros, se somos e amamos o reino dele de verdade, se amamos a igreja de forma verdadeira. Deus está provando a nossa fé nesses tempos. Bom ânimo em meio às aflições. E nós vemos então algumas lições gerais para que aprendamos neste estudo. Primeiro é renovação do ser interior. O apóstolo Paulo então vai dizer sobre isso. Nosso homem interior se renova de dia em dia, final do verso 16. Ou seja, quando nós olharmos para fora, e Paulo até citou o nosso corpo, porque ele envelhece, ele enfraquece, ele deteriora, mas o nosso homem interior, ou seja, a nossa alma, o nosso coração, deve renovar-se a cada dia mais. Como o mesmo Paulo vai dizer, de fé em fé, de glória em glória, crescendo em santificação, desenvolvendo a nossa salvação, ou seja, nosso homem interior, o nosso coração, ele deve ser cada vez mais jovem diante do Senhor, crescendo diante do Senhor, não envelhecendo, não murchando, não desanimando, mas deve haver uma renovação, sim, do nosso interior, da nossa mente. Nós temos a mente de Cristo. Então, a nossa fé em Deus, ela deve crescer a cada dia mais, porque a cada dia nós temos mais um pouco de experiência com o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Deus é inalcançável no conhecimento, mas a cada dia nós conhecemos mais um pouco dele. Esse Deus de amor, esse Deus de graça, esse Deus de misericórdias, esse Deus providente, esse Deus que dá manutenção à vida. Então, a cada nascer do sol, cada dia que o sol se põe, vermos então a beleza da lua, porque a palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia obras de suas mãos. Olhando para a natureza, nossa fé cresce, porque é muito belo. Quando olhamos para os cafezais com tanta produção, isso deve animar o nosso coração, porque é Deus abençoando, é Deus dando manutenção, é Deus dando graça. Então, a nossa fé deve crescer, não somente a nossa fé, mas também a nossa esperança. A nossa esperança, cada dia mais, essa esperança aí clarificando e aumentando, porque Deus é o nosso Deus. Deus é o Deus da esperança. Então a nossa esperança não se esvai diante do coronavírus, diante dos dramas que nós enfrentamos, seja de ordem relacional, emocional, física ou espiritual, enfim, social. Os nossos dramas não podem apagar essa esperança que nos motiva, que nos faz crescer, que nos faz viver. Então, o nosso homem interior, nosso espírito, nossa alma, nosso coração, nossa mente vai se renovar quando nós deleitamos no Senhor. Ainda que envelhecemos, como diz o apóstolo Paulo, ainda que o homem exterior se corrompa, seja destruído, mas o nosso
homem interior ele cresce. E uma das maneiras é ter deleite no Senhor, deleite no quem Ele é, se alegrar e se satisfazer ou satisfazer-se com essa presença maravilhosa do nosso Deus. Deleite nele, isso vai nos renovando, deleite na oração, deleite na leitura bíblica, deleite no culto, deleite no ensino da palavra de Deus, seja através de vídeos, seja através de livros. Deleite nele, vai renovando o nosso interior, então nós vamos crescendo juntamente com os irmãos e na presença do Senhor. Deleite no Senhor. Sabemos que o corpo, então, sofre o impacto do tempo, dos acidentes, das enfermidades. Isso gera aflição. Esse é o corromper do corpo, o corrompimento do corpo, o que enfrentamos nessa vida. Mas sabemos também, por outro lado, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas também, nesse texto do apóstolo Paulo, nós vemos a transformação do sofrimento em glória. Todo o sofrimento que nós passamos aqui será transformado em glória. Lá é infinitamente melhor do que aqui. Os céus, o novo céus, a nova terra que o Senhor tem para nós, então é infinitamente maior, maiúsculo, diante das agruras, diante das tempestades, diante das nuvens de aguaceiro, diante dos vírus que nós enfrentamos aqui. Lá é infinitamente glorioso e haverá uma transformação, então, em glória de todas essas bênçãos, de todas essas lutas, transformadas essas lutas em bênçãos. Por maiores que sejam as nossas aflições, maior ainda será a glória celestial. Por maior que sejam as nossas aflições, a glória que nos espera é algo infinitamente grandioso. Mas ainda, uma terceira lição que nós aprendemos aqui é a certeza das coisas eternas. Essa é a ideia lá do início que eu disse. Deus está querendo fazer uma manobra de nossos olhares, da terra para os céus, das circunstâncias adversas para as benesses que nos esperam, das lutas e agruras para estarmos na presença do Todo-Poderoso Deus, o Deus de amor, o Deus de todo bem, o Deus de toda graça. Então, há uma certeza. O cristão reconhece haver na vida uma dimensão eterna e por isso não se deixa dominar totalmente pelo que é terreno, temporal, carnal. Ele entende a eternidade da vida. A vida não se resume no aqui e agora, como muitos dizem. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. São os existencialistas. A vida se resume no aqui e agora. Morreu, acabou. Não. Para o cristão, e na realidade, o que existe, o que a Bíblia nos ensina, é que haverá uma eternidade. Então, percebermos essa eternidade através dos olhos da fé, como diz Hebreus, né? Fé é a certeza de coisas que se não vê, de coisas que se esperam, mas que não vê com os olhos, não testa em laboratório, mas nós cremos nas verdades eternas. E ali em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, quantos ali venceram através da fé no nosso Senhor, esperando nas coisas eternas.
E Paulo então vai dizer: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quando vivemos alimentados por essa esperança, encontramos força e motivação para enfrentar com bom ânimo as aflições. Que vivamos dessa forma. Tenhamos bom ânimo em meio às aflições, porque as promessas de Deus são das melhores, são infinitamente grandiosas. Deus nos amou de forma perfeita e completa e prepara para nós uns céus, glorioso, bendito, com a sua presença maravilhosa e eterna. Não deixemos as aflições desse mundo apagar a graça do sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama tanto e cuida de nós com amor incondicional. Que você ache forças em meio às tribulações dessa vida, no Cristo, no Senhor nosso Deus, na sua palavra. Deus te abençoe. Tenha bom ânimo. Deus nos ama, Deus está cuidando de nós. Deus está preparando um lugar glorioso para irmos morar com Ele. Deus te abençoe.